do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, pelo Espírito Baltazar, psicofonado por Altivo Caríssimo e Fanfiro. A lição número 2. Em vez de procurar a paz de coração, única felicidade real neste mundo, ele deseja ardentemente tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa interessante, o homem parece criar para si propositadamente tormentos que só ele pertencia evitar. Allan Kardec, o Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 23. A ansiedade. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Um dos tormentos voluntários que mais assediam um homem moderno é a inquietação, atitude que faz do seu possuidor uma pessoa por si só, preocupada excessivamente, sem controle emocional e sem o menor equilíbrio na condução das palavras, dos sentimentos e das emoções. O ansioso, em outros momentos, parece mesmo uma pessoa torturada. Por ser alguém em equilíbrio, perde a noção da verdade e da serenidade. Diante de qualquer acontecimento, torna-se inseguro, permite-se a deseducação e até mesmo será capaz de, sem o querer, mostrar-se antipático aos olhos daqueles que o observam de um outro ângulo. Esse tipo de tormento provoca na criatura um comportamento alienado e, por isso mesmo, ela precisa ser ajudada por aqueles que a amam e por aqueles que continuam sustentando a boa vontade para com o ansioso. Se a criatura por si só traz esses movimentos de ansiedade, às vezes também absorve a ansiedade do medo. Pode tornar-se preocupada com as provocações externas. Pode tornar-se inquieta por força da opinião coletiva. Pode tornar-se perturbada pela perturbação que absorve da sociedade de um modo geral. Enfim, o ansioso, para controlar suas emoções, precisará estar, em primeiro lugar, alerta ante as próprias manifestações de desarmonia. Depois, procurará orar continuamente e, finalmente, pedirá a Jesus que o ajude a tornar-se uma pessoa equilibrada diante da lei, mas também atenta aos movimentos que se efetuam em torno de si. O ansioso cuidará de vencer a si mesmo, mesmo antes de tentar convencer aos outros, e dentro deste propósito de vencer a si mesmo, superará quaisquer manifestações estranhas à sua índole ou à sua formação filosófico-religiosa. Convencido de que, com Jesus, todos os problemas encontram equação adequada às suas necessidades, colocará nos ensinos do Mestre a verdadeira paz e os verdadeiros conceitos de sua vida interior. O ansioso, enfim, dirá a si mesmo: alma, reflete antes de falar, descansa quando estiveres em paz, permanece em Deus todas as vezes que os próprios pensamentos superarem o equilíbrio e o bom senso. Que Deus assim nos ajude, abençoe e conduza, agora e sempre. Muita paz, meus irmãos. Baltazar, pela graça de Deus. Mensagem recebida em 13 de junho de 2001. A lição de hoje nos leva a pensar sobre a ansiedade. Essa emoção que está em nós. Essa emoção em que nós estamos trabalhando equilibrar com o aprendizado dos ensinamentos de Jesus, buscando nesse ensinamento de Jesus a irmos buscando também delinear em nós a prática
da lei de Deus em nossas vidas, que é esse objetivo pelo qual estamos reencarnados, para irmos delineando essa prática da lei de Deus em nosso viver, em nosso caminhar. E nosso benfeitor, nosso bondoso Baltazar, nos dirige a sua palavra amiga para pensarmos sobre a ansiedade. E nós estávamos vendo que a ansiedade é considerada uma emoção normal quando surge em momentos em que enfrentamos situações que podem nos provocar medo, dúvida ou alguma expectativa diante dos fatos. Então, é normal nós sentirmos medo, dúvida diante de fatos. Sim, é assim mesmo, sentimos. Mas quando essa emoção, esse medo, essa dúvida, ela aumenta, ela vai tomando proporções na nossa vida de uma forma negativa, de uma forma que vai estar nos trazendo desconforto e trazendo desconforto àqueles corações que conosco estão ali no convívio, onde quer que nós estejamos, nós precisamos pensar sobre isso, para podermos ir nos equilibrando, irmos buscando serenar o nosso coração, o nosso pensamento, para que nós possamos, então, ser esses corações que estamos buscando o equilíbrio, a serenidade, a paz em nós e junto de nós. Baltazar vai nos dizendo que o ansioso, em alguns momentos, parece mesmo uma pessoa torturada, porque se nós ficamos pensando sobre aquele assunto que nos traz medo, que nos traz sentimentos de revolta, que nos traz sentimentos de menos felizes, nós vamos ficar torturados. Se esse sentimento de ansiedade vai fazer com que o nosso viver seja um viver que não está em paz, que não está buscando essa serenidade, que não estamos conseguindo controlar, então nós vamos ser essa pessoa torturada. Por ser alguém sem equilíbrio, perde a noção da verdade e da serenidade. Diante de qualquer acontecimento, torna-se inseguro. Então, quando nós estamos nos sentindo inseguros, nós ficamos muito limitados. Quando nós estamos nos sentindo inseguros, muitas vezes parecem as outras pessoas que perto de nós estão, nos acha uma pessoa deseducada, mal educada. Não é assim? E não é isso mais que queremos para nós. Baltazar vem dizendo para nós, para que nós possamos trabalhar essa emoção em nosso ser. Mas nós vamos trabalhar essa emoção em nosso ser como? De que maneira? Então ele diz, para que nós possamos buscar trabalhar essa emoção, trabalhar esse nosso pensamento muitas vezes fica acelerado, nosso coração também, com o ensinamento de Jesus. Com o ensinamento de Jesus, o ensinamento da doutrina espírita, vai nos levando por caminhos diferentes, por caminhos que nós já queremos pensar e sentir diferente. E Baltazar nos diz assim, para controlar suas emoções, o ansioso precisará estar, em primeiro lugar, alerta ante as próprias manifestações de desarmonia.
Então, é com o Evangelho de Jesus, quando nós buscamos lá os capítulos do Evangelho de Jesus, quando nós buscamos lá, quando diz aqui a nossa lição, que é o capítulo 5, e nos fala dos tormentos voluntários, nós vamos buscando aí esse reconhecimento. Nós vamos buscando lá, ainda no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, as nossas aflições atuais, né? Motivos dessas aflições atuais. Então, tudo isso vem sido trazido para nós com o Evangelho de Jesus. E nós vamos buscando nesse ensinamento aonde está essa desarmonia. Em que momento eu me sinto assim em desarmonia, em desequilíbrio? Em desequilíbrio, o que me causa essa desarmonia? Qual é o pensamento e o sentimento que me causa essa desarmonia? Então, nós vamos buscando nos conhecer, nos reconhecer, para que possamos trabalhar essa ansiedade, esse medo, essa dúvida, essa insegurança. Porque é no reconhecimento do que sentimos, do que pensamos, é que vamos fazer esse trabalho de renovação. Vou fazer esse trabalho de diminuir essa minha ansiedade. Quais são os mecanismos que vão me levar a diminuir essa ansiedade? Quando eu estou numa fila, quando eu estou no consultório médico, quando eu estou aguardando qualquer atendimento. Qual é? O que eu posso fazer para diminuir essa minha ansiedade? Que me desarmoniza, que me deixa com medo, que me deixa com dúvida. E também eu vou passando esse sentimento para as pessoas que comigo estão. E Baltazar vai nos levando a refletir junto a Jesus, nos dizendo: convencido de que com Jesus encontrará equação adequada às suas necessidades para resolver todos os problemas, colocará nos ensinos do Mestre a verdadeira paz e os verdadeiros conceitos de sua vida interior. É isso que ele fala para nós. Se abra a se entender. Se abra a se ver como você está. Se abra a esse entendimento, porque é a única forma, a única maneira que vai nos levar a essa renovação. E o Evangelho de Jesus vai nos mostrar esses caminhos. Vai nos levar por essas estradas de luz, de amor, de esperança, de bom ânimo, para que nós possamos recomeçar e continuar nessa busca de nós mesmos, para que nós possamos assim sermos esse coração que estamos vencendo essa emoção, mas vencendo de forma equilibrada, pacificada e nos tornando felizes, nos tornando corações mais pacificados, mais alegres, numa boa convivência conosco mesmo e com os corações que conosco estão. Porque é assim a vida. A vida é para viver assim, conosco mesmo e com os irmãos de caminhada. Porque nós não devemos viver sozinhos. Não é esse o nosso objetivo. Não vamos crescer. Não vamos vencer a nossa ansiedade. Então, Baltazar nos diz assim: o ansioso, afinal, dirá a si mesmo: alma, reflete antes de falar, descansa. Quando estiveres em paz, permanece em Deus. Então é assim que nós vamos levando esse pensamento amoroso desse Espírito bondoso, que nós possamos descansar, nos sentir seguros, felizes no amor de Deus. Muita paz, meus irmãos.